Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma tigelinha cheia de tomates. Adivinha da onde? Tomates da minha horta. E o texto que eu escolhi está em Provérbios, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Aqui nós temos o risco, olha que surpresa, esses tomatinhos aqui são da minha horta particular aqui do ateliê e eu não podia deixar de pintar essas belezuras. Aqui a folhinha também pra gente ver a forma e a cor. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente. www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui por essas folhinhas. Verde soft. Eu tô passando aqui, ó, pelo meio. Agora eu vou completar com verde folha. Isso vai fazer com que o verde folha fique aqui dentro um pouquinho mais clarinho. Porque a gente vai misturando bem de leve. Você viu que eu vou colocando a tinta e puxando. Aqui vai ficar bem escurinho, porque essa folhinha que eu tô pintando tá por trás das outras duas. Aqui ela tá por trás do tomate. Nós colhemos muitos tomatinhos. E ainda tá nascendo, ainda tem flores. E nem é pela produção, é mais pela beleza mesmo. Agora eu vou usar primeiro esse pincel aqui mesmo. Ó, um pouquinho de tinta, eu vou passar um risquinho no meio. E nem vou deixar ele muito acentuado, não tô fazendo com pincel zero, porque eu não quero que fique desenho. E agora ele tem assim, essas ranhuras. Olha como eu faço. Eu nem tô usando pratinho, mas eu tô usando um mínimo de tinta. Muito pouquinho. E ele tem, a folhinha tem várias ranhuras. Ó, não sei se dá pra ver aqui a central e depois várias outras paralelas. E elas saem do mesmo ponto. Aqui, ó, tem outras menores, mas eu vou fazer assim. Pouquíssima tinta no pincel. Isso. E agora eu vou pegar o pincel zero e um pouquinho do verde soft e vou passar aqui, ó, no centro desse risco que eu fiz com o pincel 6. Vou deixar um pouquinho mais clarinho. Você viu que é pouquíssima tinta, mas aparece e dá um destaque. Cuidado quando você for trabalhar com isso, não encha de tinta. Ó, coloquei tinta só na pontinha. Isso vai aparecer um pedacinho. Assim, eu vou fazer essa outra folhinha também, considerando que toda essa área aqui, ó, vai ficar bem escura, porque ela tá por trás dos tomates. Eu pensei em um detalhe, tem gente que não consegue fazer com o pincel 6 esse risquinho bem fino. Então, o que que você pode fazer? Você passa o risquinho com, vou reforçar esse aqui, com o pincel 0. Aí, você vem com um pincel maior e delicadamente você dá uma apertadinha ali, para aquela tinta não ficar aquele desenho como eu quero que fique aqui, ó, com o verde soft. O verde mais escuro vai parecer uma sombra. Outro detalhe, aqui, você viu que eu já deixei essa pontinha bem mais claro, porque tá por cima desse outro.
E agora, eu vou fazer ainda aqui, ó, um detalhe com o verde soft. É basicamente um contorno, para clarear um pouquinho mais. Ó, só vou lidando com o pincel seco e limpo por cima. Aí vai ficar mais clarinho e vai mostrar que tá sobre esse outro. Agora, essa folhinha aqui, ela tá passando aqui pra fora. Então, nós não vamos pintar agora. A gente vai pintar... Vamos pintar os tomates, que estão todos por dentro da vasilha. Tô preenchendo aqui de sépia. Essa parte aqui é a parte do fundo da tigelinha. E é uma área bem escura. Então, eu vou colocar o sépia puro. Aqui também, ó, tá vendo? Tem uma folha, tem outra folha e tem um espaço aqui que eu vou colocar o sépia. E olha só, eu não vou deixar a linha aqui, eu vou esfumar esse sépia pra cima do verde ali, da folhinha. Quando eu fizer essa folha aqui, aqui vai ficar mais claro e aqui eu vou esfumar também. Agora sim, vamos ao tomate lá de cima. Eu vou usar amarelo cádmio, vermelho tomate, branco e sépia. Primeiro, a luz tá chegando de cá, tá? Tô imaginando a luz assim. Eu posso até colocar o meu tomate aqui. Acho que não dá, porque a minha luz tá chegando de frente, assim, a minha luz natural tá chegando de frente. Então, olha onde vai ficar o brilho. Não sei se tá vendo. Quando a luz chega de frente, o brilho fica aqui, ó. A luz tá chegando assim. Se a luz estivesse chegando de cá, o brilho ficaria desse lado. Então, vamos colocar aqui. Eu descentralizei. O centro seria aqui, mas eu vou pôr um pouquinho para lá, porque é a área de luz. Amarelo cádmio. E eu vou preencher o restante com o vermelho tomate. E esse vermelho tomate eu vou forçar para cima do amarelo. Olha só como a gente consegue fazer uma passagem de tinta perfeita. Quando você trabalha de pedacinho, de pouquinho, não pode deixar secar, porque se secar, vai ficar aparecendo aquela roda ali dentro e não fica bonito. Os meus tomates aqui, eu desenhei um pouco maior do que o natural. Você pode ver. Bom, o meu tomatinho também, os meus tomatinhos, eles não são muito graúdos. Olha o tamanho que dá o dobro da proporção. Foram cultivados dentro de um vaso, dentro de um prédio. Tem bastante luz natural, pegaram sol, mas mesmo assim eles não se desenvolveram tanto. Misturadinho, tá vendo? Agora eu vou usar um pouquinho do sépia para fazer uma sombra. Primeiro aqui. A luz está chegando assim, então esse sombreia para esse lado. Esse daqui não tá fazendo sombra naquele. Esse vai fazer sombra, esse faria sombra do lado direito. Todo mundo vai pro lado direito, só que eu vou usar o pincel sujo de sépia e vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Mas aqui, ó, deixei bem mais acentuado. Vou pôr até um pouquinho mais. Com esse restinho aqui, agora eu vou pôr uma sombra aqui. Não é na beirada, um pouquinho para dentro. E não é uma linha. Você vai trabalhando com o pincel assim redondinho. Por aqui já sumiu. Mais forte aqui. Um pouquinho para baixo.
Eu fiz assim só para pegar um pouquinho de tinta aqui, que tá bem úmido. Aí. Agora eu vou pôr com uma pontinha de branco. Eu vou pôr a luz aqui, ó, em cima do amarelo. Eu não vou misturar. Eu vou deixar aqui essa luz no meio bem branquinho. E daí vou batendo pro lado, assim, compridinho, acompanhando a curvatura. Não é reto. O meio fica mais grossinho. Ainda tá molhado. Provavelmente depois que secar, eu vou voltar fazendo um pouquinho mais de branco no centro. Agora, esse tomatinho aqui. Eu tenho um cantinho aqui também e eu vou colocar o sépia. Só um cantinho. Aí. Agora, vou proceder da mesma forma. O amarelo aqui desse lado. Você viu que eu não coloco uma linha. Eu coloco a tinta e dou uma esfumada para fora. Isso ajuda quando a gente vem com o vermelho. Quando tá esfumado, você vem e fica bem mais fácil fazer o vermelho entrar sobre o amarelo e sumir aquela divisão. Pronto a mistura. Agora um pouquinho do sépia. Esse cantinho aqui, eu vou começar, vou subir aqui e um pouquinho aqui. Não é muito. Pincelzinho sujo só. Aqui eu vou sumindo, trabalhando redondinho. E aqui, ó, nesse ponto, em cima do vermelho, eu vou colocar aquele pouquinho de sombra que faz com que pareça uma esfera. Embora esse tomatinho não seja totalmente redondo, ele é meio oval, mas a forma dele aqui é bem arredondada. Aqui também, ó, saindo daqui, não na beira, tá? Saindo daqui. Posso crescer um pouquinho assim a sombra. Sumiu. Lavo meu pincel e vou colocar o branco. Também de cantinho, acho que peguei muito. Aqui, ó, em cima do amarelo. Você viu que essa sombra terminou aqui? Essa sombra terminou aqui. Eu tenho um espaço. Se você levou a sombra muito ali, aí você não coloca em cima da sombra, coloca um pouquinho mais para dentro aqui para pegar em cima do amarelo. Ó, aqui tá o meu ponto de luz. Agora o outro tomate. Mesma coisa, coloco o amarelo, coloco o vermelho, misturo, coloco um pouquinho de sombra de sépia aqui também nessa parte de baixo. Esse canto aqui, ó, eu vou passar o sépia daqui, já tá seco e tá bem puro. Passei o vermelho ali, agora eu vou de leve com o sépia subindo para cima do vermelho. A gente não precisa necessariamente enxergar aqui a divisão do tomate com o fundo. Crescer um pouquinho aqui para fazer um pouquinho de diferença desse tomate. Peguei mais um pouquinho de tinta e vou colocar aqui, ó. Aqui é de onde vai sair as sépalas. Ele não tem furinho, tá? Ele não fica... Cadê meu tomatinho? Tem tanto tomatinho aqui. Ó, ele não tem furinho, mas... Chega mais perto. Ó, não tem furinho. Mas aqui, as sépalas, elas fazem sombra. Cadê o outro que tem o sépala aqui, ó? Ó, as sépalas fazem sombra em cima do vermelho. Então, a gente já deixa um pouquinho mais escuro. Mas eu não fiz aquele buraco, tá? E agora, com um pouquinho de tinta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou sair daqui da base
e vou fazer um arredondadinho aqui. A luz, ela tá chegando de cá, ela vai bater aqui, que é a área mais alta do tomate. Inclusive podia ter ficado um pouquinho mais pra esquerda. E do lado de cá, eu vou pegar um pouquinho do amarelo, bem pouquinho, e vou passar, porque a luz tá chegando assim, ó. Então, aqui vai ficar iluminado também, não é só aqui. Eu vou pôr um pouquinho de amarelo aqui. Não precisa chegar até aqui, quer dizer, não pode chegar até aqui, tem que ficar só aqui, ó. E agora eu já vou colocar um pouquinho do branco. Não, tem que lavar o pincel, porque senão o branco não fica branco, né? Essa luz vai ficar aqui. O outro, esse daqui, ele tá pegando luz nessa área aqui, ó. Embora eu tenha as sépalas aqui, mas a luz tá vindo de lá, então a luz está por trás da sépala. Ele tá viradinho pra cá. Aqui embaixo também vai ficar bem escurinho, eu vou subir com esse sépia e vou rodear toda essa volta com o vermelho. Pronto, aqui já misturei. Agora o sépia, aqui, ó, tô colocando bem em cima da linha da divisão do fundo e do tomate. Vou quebrar essa linha. Pronto, agora eu já vou colocar o brilho nesse daqui. Esse brilho vai ficar bem aqui, ó. Cada um eu tô crescendo, você percebeu? Vou crescer aquele também. Eu já adiantei esse aqui, que tá na mesma posição desse. Então, do jeitinho que eu fiz aquele, tô fazendo esse aqui. Tava passando um helicóptero aqui, tava fazendo maior barulhão. Então, eu aproveitei, já adiantei. Só falta colocar o brilho. Eu posso colocar o verdinho aqui, que eu tô doidinha pra ver como é que vai ficar. Que eu amo essa mistura de verde com vermelho. Então, eu vou aproveitar que eu tá mostrando esse daqui, eu já vou colocar. Eu vou usar o verde um pouquinho mais escuro. Eu vou usar o verde pinheiro para fazer essas sépalas. E assim, aqui embaixo, elas são mais gordinhas. Eu deixei só um risquinho para você ter a marcação, que você vai pintar e às vezes o vermelho, quando você estiver preenchendo, pode cobrir. Mas são 5, assim, ó, gordinhas, depois tem uma pontinha, um pouquinho mais fina. Não são retinhas, elas podem fazer umas curvas. Essas daqui, ó, esses daqui fizeram curvinhas pra cima, tá vendo? Mas às vezes eles podem ficar assim, ó, bonitinhos pra baixo também. E quando fazem curva, eles acompanham o formato da bola, que é do tomate. Mas cada um é cada um. Então, não tem uma regra, assim, que você tem que colocar desta forma. Não, não. Esse daqui é o galinho que tá caindo. Esses galinhos também... Ah, já arranquei tudo aqui. Mas esses galinhos também, ó, tem uma aqui ainda que tá grudadinho. Olha como é todo tortinho. Ele vem vem o galho principal, aí ele sai um galinho, e esse galinho tem uma quebradinha antes de chegar no tomate. Esse daqui, como tá bem pra cá, eu coloquei o galinho. Esse daqui é o risco da tigela. Esse daqui é o galinho, ó. Até aqui, e daí daqui ele faz assim. Ele tá bem de frente. Agora, isso daqui a gente ilumina pra enxergar que dentro
vai bem do centro, puxa para fora assim, ó. Ó, o galinho, esse é o galinho. Aqui pode pôr uns pontinhos de luz também. Aqui agora a luz no gordinho. Essa daqui você não pode trazer muito, porque ela tá fazendo a curva. Olha, que bonitinho. Não chegue com essa luz até o centro, porque se você chegar, vai confundir com o cabinho. E alguns, esse daqui, por exemplo, a luz tá vindo aqui. Então, eu posso iluminar desde a pontinha. Que graça. Eu vou colocar nos outros tomates agora. E você pode fazer o seu seguindo o risco, tá? Porque o risco, se você olhar no desenho, você vai ver onde colocar, caso tenha ficado coberto. Pronto. Já adiantei esse tomatinho aqui. Estes dois, a folhinha, cabinho com verde pinheiro e todas as sépalas ali de cima. Agora nós vamos fazer a tigelinha. Eu vou fazer primeiro aqui embaixo, que é o lugar que é mais escuro. Eu vou usar o cinza claro. Você pode usar cinza chumbo, se você tiver, só que você tem que acrescentar o branco. Você pode usar cinza lunar. Se você não tem nenhum tom de cinza, você pode fazer um pouquinho de cinza com preto e branco. Pronto, preenchi. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia. Pouquinho. E vou fazer aqui, ó, uma sombra. As sombras sempre nos cantinhos ficam mais acentuadas. Então, é por isso que você vai pegar a tinta e vai começar pelo cantinho. Esse lado de cá, ele tá bem mais sombreado. Então, eu vou usar um pouco mais do sépia. Vou até passar aqui na base também. Essa linha da base, eu venho aqui até o final. Aí dá uma esfumadinha, viu que aqui ficou bem, a intensidade aqui ficou bem maior. Aí você vem limpando. A beiradinha aqui também você vai pôr um pouquinho do sépia, ó. Só que aqui você não vai esfumar pra cá. Lavei meu pincel, eu vou usar um pouquinho do azul hortênsia, bem aqui no meio, em cima desse cinza, que não tá seco ainda, então ele vai absorver um pouquinho. Faz sumir, mas não precisa ficar lambendo muito, não. Eu já vou iluminar com um pouquinho do branco. Lavo o pincel, cada vez que você for trocar de tinta, eu vou colocar uma pincelada de branco aqui, ó, bem no centro desse azul. E levemente, não pode entortar assim, tá? Isso aqui é meio ligeiramente curvo. Então, você deixa o branco ligeiramente curvo. Ó, só isso aqui, por enquanto. Agora, nós vamos fazer esse último espaço aqui da tigelinha. Eu vou colocar o cinza também. Veja que aqui, ó, tem um risquinho, ó. A gente sobe por aqui com cinza. Aqui vai passar por trás do tomate e vai sair aqui, ó. Não se confunda com essa linha. Essa linha é o cabinho principal dos tomates. Aqui a gente tem uma outra linha. O cinza vai cobrir o risco.
Então, depois você vai ter que olhar no teu risco para saber onde que tá aqui os galinhos do tomate. Vou preencher inteiro esse espaço. Agora eu vou usar o sépia e vou fazer uma sombra aqui, ó, atrás, bem acentuada. Aqui vai ficar bem escuro mesmo. E vai trabalhando, pode até deixar manchadinho, mas sempre nessa posição, acompanha essa linha. Ó, aqui faz esse movimento, quando chega aqui faz esse movimento, ó, acompanhando essa linha. Eu venho até aqui a beiradinha, em cima. Aqui embaixo do tomate. Não precisa chegar no final, não. É preferível que você entre um pouquinho assim, ó, dentro do tomate, do que deixar a sombra até aqui, deixando aquele espaço ali entre o tomate e o fundo. Então, é preferível entrar um pouquinho dentro, que depois a outra tinta vai cobrir, do que deixar aquele espaço. Agora eu vou lavar o pincel e eu vou colocar bem aqui assim, ó, pelo meio, agora sim, acompanhando a linha, um pouquinho do azul hortênsia. Aqui, acompanhando essa linha, não, porque essa linha aqui, ó, é do tomate. Você tem que acompanhar essa linha ali, que vai fazer isso aqui, ó. Aqui vou pôr um pouquinho também. Não esfregue muito, porque senão o azul vai sumir. Agora, em seguida, eu vou pegar um pouquinho do branco no pincel e eu vou fazer uma linha bem na beiradinha. Aqui vai ficar clarinho. Não é para chegar até o final, tem que sumir por aqui. E não é para esfumar. Deixa essa linha bem certinha. Ó, só limpei o pincel. Aqui não pode chegar muito também, porque aqui o tomate tá fazendo sombra. Aqui não tem. Ali não tem. E aqui, ó, eu vou fazer uma... Ui, encostei o pincel no cabinho do tomate. Embaixo da folha, não. É só uma pontinha aqui, ó. Agora, o próximo. Esse eu já vou preenchendo assim, ó. Uma pincelada de cinza, uma pincelada de azul hortênsia. Uma pincelada de cinza, uma de azul hortênsia. E eu vou preencher também toda a área. Pronto, já preenchido. Agora eu vou colocar o sépia. De pouquinho também, eu vou começar aqui, ó. De pouquinho, porque a gente vai acertando a quantidade. Aqui nessa área, pra cima, eu vou colocando, assim, ó. Imagine uma linha assim, ó. Porque não é uma linha reta. Aí, aqui em cima, você vai deixar mais ou menos ali uns 2 milímetros, uma beiradinha. Vai fazer a sombra de sépia aqui, ó. Embaixo aqui da folhinha, já deixa escurinho. E agora, essa tinta ali, você vem esfumando. Eu vou ter que pôr um pouquinho mais, porque o meu não deu. Assim, ó, deixando bem escurinho essa parte e pra cá vem sumindo. Ó, vem limpando o teu pincel. Fica uma cor assim que não tem como misturar essa cor, fazer. Só no tecido mesmo que você consegue misturar, no pincel, né? Direto. Lavei. Agora, aqui, eu já vou colocar o branco, fazendo uma linha como foi feito desse jeito aqui.
Ó, só passo o pincel. Aqui ele vai sumindo. Que aqui, ó, não vai chegar aquele brancão. Aqui você dá uma leve quebrada na linha, devagarinho, vai esfregando o pincel sem levar muito para a direita nem para a esquerda. E desse lado aqui também não deixa essa linha muito forte. Ó, praticamente eu já tô com o pincel limpo. Aí eu venho bem de leve, tirando aquele contorninho que ficou. Ele vai ficar mais clarinho, mas não vai ficar assim aquela coisa muito gritante. Aqui eu posso até crescer um pouquinho mais o branco. Nessa área aqui, ó, que tá mais no azul e no cinza. Olha só. Pronto, acho que já deu. Agora eu já vou pegar também um pouquinho de tinta no pincel e vou fazer aqui, ó. Beiradinha toda. Começa aqui bem branquinho e vai limpando o pincel. Pronto, agora o outro pedaço. Essa parte aqui eu vou trabalhar com o cinza e o azul aqui, ó. Pinceladas de cinza e pinceladinhas de azul. Nem vou chegar ali em cima, porque aqui já é mais branquinho. Aqui eu já vou começar a colocar o branco, pra já ir ficando um pouco mais claro. Só que ainda vou pegar um pouquinho do cinza e do azul. Ó, porque não é um branco puro. Fiz uma sujeirinha de azul e de cinza. E agora eu vou preencher com o branco. Ele não vai ficar branquinho, porque já temos ali uma mistura que vai sujar. Mas não vai ficar escuro também. Essa linha aqui, ela faz contraste, tá? Então, aqui vai ficar bem branquinho. Também, a beiradinha ali, ela não fica branquinha, branquinha. Então, eu vou até pegar um pouquinho do cinza pra acertar aqui. E agora, eu vou pôr um pouquinho da sombra aqui. A sombra de sépia. Não vou trazer até embaixo e vou pôr ali em cima também. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que numa proporção e numa intensidade um pouco menor. Ali não vai ficar tão branquinho no cantinho, então eu vou começar do centro e vou para os dois lados. Começar daqui, ó. E agora eu vou empurrar esse branco pra lá. Isso. Consertando aqui, porque esse daqui, esse lado de cá, fica um pouquinho mais escurinho. Agora, o último. Esse último, eu vou usar o cinza e o azul só aqui desse lado, puxando aqui por cima. Ó, ele vai vir até aqui, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Não, vou deixar marcado. Aqui, ó. E essa área aqui, eu já vou colocar o branco. Aqui embaixo também, ó. Aqui, esse cantinho aqui, eu vou deixar com o cinza. Aqui. Aí esse gordo aqui já vai ser o branco. Aqui eu venho descendo com cinza na bordinha. Ele vai ficar assim meio sombreadinho. E aqui em cima no cantinho eu marco bem com o sépia. Ó, quebrei um pouquinho esse branco aqui também para ele não ficar tão branquinho. Sujadinha, sujadinha. Lavo o pincel.
Agora, olhando esse lado aqui, ó, ficou muito escuro, ficou mais escuro que os outros. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui, ó, nessa parte do centro. E vou dar uma esfumada em cima daquele azulzinho. A gente colocou por último. Meu trabalho ainda tá todo úmido, tá? Ó, vou empurrando esse escuro, essa sombra. Quando a gente fizer os tomates, isso daqui vai sumir. Mas a impressão que eu tenho agora é que esse tá totalmente fora da composição de cor aqui. Mas acho que agora já deu. Vou fazer mais uma coisinha. Aqui eu tenho o sépia, aqui eu tenho o sépia. E aqui eu vou puxar. Meu pincel tá sujinho, você viu que eu acabei de colocar um pouquinho mais de sépia. Eu vou puxar assim, ó. Disfarçando, fazendo um pouquinho de sombra, para não ficar essa linha aqui tão rígida. Então, eu puxo esse pontinho de tinta que eu coloquei ali pra cima e dou uma esfumada com o pincel só sujinho, sem tinta. Olha aí. Agora, eu vou terminar essa folha e estes dois tomates. Lembrando que essa folha aqui, ó, você deve deixar esse lado aqui, ó, bem mais clarinho, porque ele tá por cima daquelas outras folhas ali. Ó, vai ficar assim, ó, bem mais clarinho. E aqui embaixo, bem mais escuro. Eu já pintei aqui os tomates, a folhinha. Caso você perceba que esses risquinhos aqui em verde soft que você colocou estejam sumindo, você pode reforçar um pouquinho. Esse pedacinho aqui, ó, essa linha que eu respeitei como o final da tigelinha, não é, era uma sépala. Esse cantinho aqui, ó, ainda é tigelinha. Vou deixar assim, só com cinza mesmo. E aqui, ó, é uma sépala. Aqui é outra. Aqui é o cabinho. Eu já achei e já coloquei uma linha de lápis. Ele sai daqui, ó. Esse é o cabinho principal. Esse daqui é o cabinho desse tomate. E aqui, essas outras partes são sépalas. São 5 sépalas. Então, você arrume um jeito de colocar aí no teu 5 também, tá? Vou terminar aqui e já te mostro. Terminei ali. Esse tomate acho que ficou muito perdido aqui, sem verdinhos, então eu vou colocar sépalas nele aqui, ó, pra baixo, pra aparecer um verde. Só que você tem que reparar que ele tá por trás desses outros dois. Então, as sépalas não vão aparecer inteiras. Só esse pedacinho aqui, ó, que vai ganhar luz. Aqui é o cabinho. E aqui um pedacinho dessa de cá. E essa daqui não vai ganhar luz. Pode até ganhar um pouquinho aqui na ponta. Antes de colocar a luz, eu vou fazer um fundo aqui, bem delicado. E para isso, o trabalho tem que estar totalmente seco. E eu vou borrifar água para ficar um pouco mais úmido e um pouco mais fácil de espalhar tinta. E a gente pode colocar pouquinha tinta. Eu vou usar aqui essa brochinha. Vou tirar o excesso de tinta no pratinho e vou colocar em toda a volta. Esse é o azul hortênsia.
hortênsia que a gente usou ali para fazer a vasilha. Eu vou ficar assim, ó, sempre perto do trabalho. E aqui eu vou sumir. Ó, vou deixar bem delicado, bem suave. Como tem um pouquinho de umidade ainda no tecido, a água vai absorver ainda um pouquinho mais da tinta. Eu vou fazer isso toda a volta. Prontinho, já fiz o azul. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia, pouquinho mesmo, e vou fazer um pouquinho de sombra desse lado de cá, porque a nossa luz está entrando da esquerda para a direita. Então, vai lançar a sombra desses elementos para a direita. Esse canto aqui todo. Aí aqui, ó, eu vou subir um pouquinho e venho sumindo. Olha, a gente não enxerga aonde terminou. Um pouquinho mais, eu vou deixar aqui embaixo, assim, ó, mais escuro. Eu começo aqui em cima da base aqui da vasilha e venho crescendo um pouquinho, ó. Um pouquinho mais escurinho aqui. Tô colocando uma segunda vez. Isso. E agora um pouquinho aqui também, ó, embaixo desse tomate e embaixo da folhinha, saindo um pouquinho pra frente. Pronto. Agora aqui, ó, eu coloquei, espirrei um pouquinho a água e só em volta. Aqui tá bem seco. Então, nós vamos colocar aquela luz novamente no tomate. Pincelzinho número 2. Aí, bem naquele lugarzinho ali, ó, que a gente colocou aquele esfumadinho, lembra? Com batidinhas. Aí, agora a gente vai colocar de novo um pouquinho do branco. No mesmo lugarzinho. Só que agora esse branco vai ficar, ele vai ficar forte. Porque a tinta tá seca. Agora eu vou pegar um pincel maior. Pincel número 6. E nós vamos fazer a luz aqui, ó. Nessa parte aqui, vou colocar aqui bem no meio, ó. Aqui é bem grande o espaço. A gente vai colocando e vai espalhando um pouquinho, para não ficar uma linha só. Aqui em cima, eu vou deixar bem branquinho. Agora, aqui, ó, a gente tem uma linhazinha. E eu vou deixar essa linha mais branquinha também. Você viu que eu tô pegando pouquíssima tinta? Essa parte aqui também vai ficar bem mais clara. Vem sumindo com ela. Aqui também vou deixar clarinha. Não precisa chegar ali, ó, no encontro. E aqui também vou deixar mais branquinho. Aqui também. Sem chegar ali. Só puxa o pincel. Aqui só um pouquinho. Pincel sujinho. Nem carreguei tinta no pincel para pôr aqui. Só o restinho de tinta que eu tinha. Mais um pouquinho aqui. Acho que eu vou colocar é com esse daqui. Não tô conseguindo espalhar direito. Ó, acho que esse daqui vai ser bem melhor. Aí eu coloco e vou trabalhando com ele só na área clara. Não vou levar esse claro ali em cima do sépia, tá? Termina com ele por aqui. Ó, ficou bem melhor. Mais um pouquinho aqui. Vou limpando. Isso. Mais um pouquinho aqui. Ó,
Viu que ficou uma linha? Porque eu passei o pincel assim. Eu tenho que passar mais fazendo esse movimento. Aí aqui vai terminando, vai ficando com a mão levezinha, 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 até sumir toda a tinta. E aqui, sem carregar o pincel de tinta, é só passar ele. Isso. E agora aqui, aquela última pincelada de luz. Coloca aqui e puxa. Um ponto de luz aqui. E finalizamos o projeto dos tomatinhos. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, o meu muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Rita de Cássia Guedes, que mora em Guadalupe, Rio de Janeiro. Já me acompanha há algum tempo no canal Sonalupinturas e diz de forma bem carinhosa que gosta muito. Rita, seu trabalho está muito bom e é um enorme prazer compartilhar sua foto com todos. Com certeza serão só elogios. E hoje meu beijinho especial vai para você.